Sejam bem-vindos a mais uma leitura de tarô comigo. Sou Tawane, seja muito bem-vindo, bem-vinda à leitura coletiva intuitiva, tá, gente? Pra vocês aí, já deve estar, né, no título do que a gente vai falar, eu ainda não sei. Então, surprise, surpresa aqui pra mim, vamos entender qual que é a mensagem de hoje. Tô abrindo com o tarô do Osho e depois a gente vai pro oráculo de Delfos e casas astrológicas, provavelmente, se precisar. Certo? Vamos lá, então? Qual que é a mensagem? Mensagem geral, não é para signo nenhum, adeque, adapte, pode estar invertida ao seu espaço-tempo também, né? Invertida, mas também a gente pode estar falando de algo que já passou, ou se você ainda não está vivendo nada disso, pode ser uma mensagem para mais adiante, ou até mesmo para outra pessoa, certo? Nova visão. Alguma coisa do passado que vocês ainda estão enfrentando para conseguir ir adiante. Tá, entender. Tá, roda da fortuna. Vieram duas. Roda da fortuna, a carta aqui da mudança, né? Não sei se, acho que melhor aqui, né? E a carta da repressão. Me pediram para puxar essa daqui. Carta da fonte. Vocês estão recebendo alguma mensagem que vocês podem estar ignorando. É uma mensagem que vem tentando alertar, mostrar para vocês questões que estão apagadas, eu ouvi, né? Mas eu ia falar reprimidas por causa da carta da repressão. Mas pode ser memórias antigas que vocês ainda não viram ou, né, começaram a ver. Isso está trazendo para vocês uma nova perspectiva de futuro. Eu diria de presente, né, gente? Porque tem como a gente ter futuro, mas é claro que vocês podem estar visualizando alguma coisa já para o futuro de vocês. Não que necessariamente vai ser uma mudança que vai acontecer agora. Mas eu sinto sim a energia de pessoas que estão mudando de vida nesse exato momento por conta de alguma perspectiva. Mudança de vida, gente, às vezes a gente pensa que é uma coisa tão extraordinária que eu tô fazendo agora. Algumas pessoas podem estar passando, vai passar por uma mudança de emprego, de residência, sei lá, né? São mudanças grandes, mas outras pessoas estão passando por pequenas situações, assim, pequenas modificações no dia a dia, se libertando de pequenos aspectos na minha rotina, ao qual me limitava. Eu estou tendo um acesso maior, né? Vem pedindo também essa abertura, porque por que eu comecei falando que tem alguma coisa que vocês ainda ou tá chegando, vocês não estão ignorando, ou é alguma coisa muito, assim, arcaica, né? Tem aqui, nesse processo de desenvolvimento, quantas partes nossas ou foram ignoradas, não foram, né? Não cresceram junto com a gente, ficaram lá encolhidas, são aspectos nossos ainda, que vocês precisam ver, ou tá difícil de ver. Eu tô até vendo, ou não sei o que fazer. Vamos entender um pouco mais, né? O que a carta da nova visão tá fazendo aqui? Tentar entender um pouco mais que mensagem é essa. Pra quem se conecta, gente, essa carta da fonte também vem me trazendo, assim, se você já se consulta com alguém, busque essa pessoa nesse momento para te ajudar. Ou pode ser necessário você buscar alguém da sua confiança, algum trabalho para fazer. Trabalho, quando eu falo, não é trabalho só espiritual, né? Pode ser, enfim, para se desvincular de alguma coisa. Às vezes pode ser tanta coisa, né, gente? Eu trago uma mensagem generalizada. Às vezes a pessoa tá passando por um processo na justiça e você precisa buscar uma orientação para conseguir se livrar daquela, né, daquela causa, daquela situação, não sei. Carta da nova visão vindo com controle. Não entendi. Tá. Assim, tá muito óbvio, mas eu não sei se é o óbvio. Não sei se pra vocês tá fazendo sentido, né? Carta da mudança da roda da fortuna tá fazendo o que aqui? Alguém tá segurando vocês de fazerem algum tipo de mudança? Tem algum empecilho diante de uma força maior? Pode ser isso, né? Vamos lá, vamos entender um pouco dessa mudança aqui, se isso vai, né, sair, o que é isso daqui, como que vocês vão fazer para ter acesso a essa informação. A carta do fardo. Tá vindo muito forte essa questão de justiça, não sei se vocês têm alguma coisa com relação a filhos, coisas do passado, não sei se estão vendo
herança, divórcio, não sei, tem alguma coisa aqui nesse sentido. Vamos lá, como eu falei, nem toda leitura é pra todo mundo a todo tempo, né? Caíram duas ao mesmo tempo, juntas, a carta da abundância com a carta da viagem. Vocês estão precisando visitar algum lugar do passado de vocês, isso físico mesmo também? Gente, se vocês têm alguma coisa que vocês precisam ver se vocês têm direito, vão atrás. Ah, então eu não sei lá, que naquela época que meus avós faziam aquilo, será que tem alguma coisa daquilo que eu posso resgatar? Será que na minha família a gente nunca foi atrás, não foi ver? Não sei, gente. Tem uma coisa assim. Ou simplesmente vocês podem fazer movimentos. Não sei se vocês fossem fazer uma caça ao tesouro. Ah, eu vou para tal lugar e fazer nesse espírito de explorador, assim, se abrir para interagir com outros mundos, né? Quando tem uma outra carta, tem uma carta no oráculo que eu não lembro o nome, que é troca energia para gerar abundância. E me veio essa carta na mente, né? Porque é um pouco disso, assim, o quanto que a gente interage com outros universos e isso cria mais energias ao mesmo tempo que a gente dissipa, né? A gente faz essa troca energia para gerar abundância. Então tem uma coisa aqui nesse sentido. Que tem alguma coisa de autoritarismo presente aqui, é inegável. Agora, esse autoritarismo se está vindo da parte de alguém para com vocês, ou se é de vocês para com alguém, uma situação, né? Por isso que eu falei, adeque e adapte. Não é uma leitura individual, né? A gente não consegue ler a energia especificamente do tarô na sua energia. Carta da fonte tá fazendo aqui. Carta da fonte veio com a carta do... Ah, tá vindo de duas juntas, gente. Tá. Carta do mestre, tá caindo de parzinho, isso. Carta do mestre. Não falava de procurarem alguém, a carta da integração. Juntos somos mais fortes. Então, é você e mais alguém indo atrás de alguma coisa. Que coisa é essa? Só vocês sabem, né? O que é isso aí que vocês estão indo atrás? Seja de tomar o controle da minha própria vida, me abrir para outras situações, trilhar um novo caminho, ter uma conversa com alguém para buscar essa nova visão de mundo, né? Para o meu momento, ou como eu falava, até mesmo para o meu futuro, eu tô em dúvida, tô com uma situação aqui, será que vou, será que não vou? E aqui tem alguém na energia de vocês que pode orientar. Se essa pessoa vocês já conhecem, vão vir a conhecer, então estejam atentos, ou a própria espiritualidade de vocês, porque vindo com o mestre, a gente pode falar de mentores espirituais, ou vindo o mestre com a fonte, então, quer dizer, pode ser uma mensagem direta de vocês, porque isso que eu falei, vocês não estão ouvindo, vocês talvez estão se negando, porque vocês ainda estão em estruturas. Quando a gente fala em estrutura de egos, ainda assim, é muito do que eu já vivi, então, tem medos, então, tem receio é medo é a mesma coisa, né, praticamente, enfim, tem sabotagens, tem crenças, então tudo isso, quando eu recebo uma mensagem, eu faço um filtro pelas minhas próprias experiências, o meu canal não tá aberto. E aí eu tento deturpar a mensagem, eu escuto, mas eu falo, não, façam como a gente sempre fala, faça as adequações para sua vida, você não precisa aceitar a mensagem que ninguém te passa, mas aqui a gente tá falando de uma orientação, de alguém que vocês têm essa troca em que vocês conseguem interagir sem tantos filtros, sem tantos receios. Agora, às vezes, quando a gente não consegue ter contato com a nossa própria espiritualidade, que é muito comum, hoje cada vez mais pessoas buscam e falam assim, então, Anny, mas eu não tenho muito contato, eu não entendo o que é isso, eu não sei o que é a minha espiritualidade, eu tô vivendo aí o dia e às vezes me sinto sobrecarregada, às vezes me sinto exausta, a vida como ela é. E aí eu não sei o que é isso. Então, pode ser pra você também, né? O que é isso? Como que você tem controle da sua própria narrativa, da sua própria história, da sua própria forma de enxergar.
tem alguma coisa que tá me incomodando. Ah, mas eu acho que não é isso não, porque, né, todo mundo passa por isso, todo mundo sofre também, então, não, a gente normaliza muitas questões e passa batido. Né, aqueles receios que vêm enquanto alerta, enquanto sinalizações, a gente fala, ih, besteira da minha cabeça. Então vamos começar a se trabalhar para entender o que é besteira da minha cabeça e o que faz sentido para minha vida. Muitas vezes a gente, né? Aí depois que passa a situação, a gente fala, nossa, não é que eu tinha pensado nisso mesmo? Ah, mas eu não dei importância. Então o que a carta do controle tá fazendo aqui? Acreditem mais na guiança, né? Ó, eu falei acredite mais e veio a carta da harmonia, né? Com esses golfinhos me falando aqui justamente dessa mensagem chegando no terceiro olho de vocês, através do terceiro olho. Sejam por, né, conseguir estar mais tranquilo, mais em paz com os próprios pensamentos e o que chega de pensamentos do externo para que você esteja aberto, não como uma esponja, mas um filtro não através de traumas, um filtro no sentido de, gente, eu só consigo me filtrar, eu só consigo filtrar o que é pra mim ou não, quando minimamente eu tenho algum tipo de conhecimento de mim mesmo, pelo menos nesse momento do que eu tô passando, senão é onde a gente fala, pega o que for pra você, o que não for solta, e tem gente que ouve isso aqui no vídeo e fala assim, ah, mas nada a ver a sua leitura, porque na minha vida não tá acontecendo nada disso. Tudo bem, obrigada pela devolutiva, de que não tem nada a ver pra você. Mas assim, então é justamente esse filtro de falar, não tô vivendo isso, então tá bom, não é essa mensagem pra mim. Vamos lá, carta do fardo, o que tá fazendo aqui? Gente, tem alguma coisa que tá ressoando na cabeça de vocês. Pode ser no período da manhã, aquela coisa que sempre vem como, né, uma inspiração e... eu já acordo cansada, já acordo mal. Ou eu acordo mal e começo... eu me sinto mal porque isso vem na minha cabeça logo cedo e aí fica ali conversando comigo. Nossa, vieram duas de novo. A carta da celebração com a carta da inocência. Assim, já era pra vocês estarem... Já era, né? Porque tem a roda da fortuna, que é a carta da mudança, falando que assim, vocês estão provavelmente fazendo transição, mudança em alguma coisa, mas vocês estão vendo essa mudança ou isso como um trabalho, como sendo algo penoso. Na verdade, é uma comemoração aqui para vocês. É tipo assim, eu preciso ver aquela herança de família. Mas até que consiga receber a herança, ou sei lá, partilhar o que for, é um trabalho, tem um desgaste aqui, tem essa coisa que fica pesando na cabeça de vocês. Mas depois também que vocês se libertam, assim, gente. Tem, né? Porque, ó, carta da inocência aqui. Carta da viagem com abundância tá fazendo aqui, tá? Carta da política. Deu pra ver? Carta da política. Tá, vamos tirar um pouco mais, porque assim, a única mensagem que veio foi, tá, pode ser que vocês estão com a corda no pescoço, mas tá, o que isso significa? Vamos um pouco mais aqui, porque eu, sinceramente, esse bloqueio, assim, será que vocês estão tendo? Não sei o que é isso, assim, eu tenho que parar, eu tenho que entender. Vocês estão fazendo tipo diante de alguma situação. Quis virar, mas não virou. O que queria virar? A carta da torre. Tá, não vou aceitar não, vou continuar. A carta do mestre tá fazendo o quê? Gente, se o áudio ficar muito baixo, é porque minha voz tá um pouco mais baixa mesmo, mas aí vocês aumentem o volume, tá? A gente passa por tantos processos que até a voz muda, né? Nossa, agora vieram três. Olha, a carta do relâmpago voltou. A carta da torre queria virar, né? Não. A carta da torre veio a carta do florescimento junto e a carta das projeções, tá? Tem alguém com vocês aqui, isso é fato. Ou se vocês não têm, vocês estão numa luta interna dentro de vocês. Com essa força superior, com alguém que é superior a vocês, com
Vocês tem medo aqui, tem receio. Sendo que às vezes a coisa não é esse monstro todo, não é essa coisa toda, não é esse trabalho todo. A gente dá uma perspectiva, uma projeção muito maior. E porque aí talvez vai precisando de mais cuidado, né? Porque esse florescimento, ele tá vindo assim, em mente aquela coisa assim, um jardim tá começando uma plantação, tá começando a dar os frutos, né? Tá na hora de colher. E isso agora é muito trabalhoso, porque também eu preciso ter esse tempo, essa disponibilidade para colher, senão eu perco. A carta da torre tá vindo aqui, tá falando que vocês... ou vocês vão fazer alguma viagem, vocês precisam fazer, ou alguém, não sei se é alguém na vida de vocês, que tá mexendo justamente porque vai fazer uma viagem, vai fazer uma mudança. Gente, se fizer sentido pra alguém, coloca nos comentários, porque, sinceramente, faz as leituras aqui no escuro, né? Fico pensando, será que tem alguém que tá passando por isso? Sempre é uma surpresa pra mim. Eu vou pedir uma carta pra carta do relâmpago. O que tá fazendo aqui? E veio 2 de novo. Eu fico abismada, eu falo pra vocês, isso daqui às vezes é uma charada, né? Adivinhação. Orientação. É totalidade. Não dá nem pra negar que tem alguém com vocês aqui, né? Orientando vocês, guiando vocês, falando vai que dá. Para de ficar colocando medo, os seus medos na situação. Deixa a situação ser o que ela é. É natural que o medo venha. Mas é só medo, gente. O medo, ele é um alerta, não é uma paralisação. Por que as pessoas se paralisam no medo? Porque aí é a caraminhola, porque elas acreditam piamente que alguma coisa vai acontecer. E aí a intuição de vocês é sempre negativa. Nossa, gente, será que ninguém nunca tem intuição positiva? Aí às vezes tem demais, a pessoa tá vivendo adoidado, sem filtro nenhum o good vibes only que o tempo inteiro. Não, tudo vai dar certo. Sim, tudo vai dar certo, no final sempre dá certo, mesmo que o final seja morte, mas dá certo, né? Não é sobre isso? Então, assim, fundo do deck ficou a carta do adiamento com a carta da comparação. Vocês estão com receio em relação a alguém, alguma coisa, isso tá impedindo vocês de avançar. Eu tô competindo por um cargo, tô competindo, maneira de dizer, né, gente? Tô passando por um processo, por um cargo novo, mas aí eu fico postergando isso porque tem uma outra pessoa comigo e aí eu já desisti antes de eu começar o processo. Processo seletivo na minha empresa para esse cargo. E aí eu sei que tem mais uma pessoa interessada e aí outra pessoa, mas outra pessoa é queridinha, outra pessoa isso, outra pessoa aquilo, e é tudo sobre a outra pessoa, nada de vocês. Entendem? Não sei se deu pra ficar claro. Eu vou tirar com o oráculo de Delfos, então, qual que é o direcionamento, porque a gente tirou várias cartas aqui. E vamos entender. O carta do despertar é dado o momento, chegada a hora de fazer essas devidas mudanças, né? As mudanças são essa carta da nostalgia. Deixa o passado pra depois. Deixa o passado pra depois, assim, pra não falar que deixa o passado pro passado, mas deixa pra depois esses medos todos, essas ideias todas. É muito difícil a gente apagar, né? Vamos lá. Não sei se apagar é a questão, mas vamos entender um pouco mais com o oráculo. Múltiplos amores. Tá. Falava pra vocês, tem mais alguém com vocês aqui? Essa carta só vem confirmando, né? Quis saltar, mas não virou. O que queria vir aqui? A música celestial. Mais uma carta. Mensagem importante. Tem alguma coisa do passado de vocês que vocês não estão vendo, né? Lá, deixa o passado para depois, entendi. Vocês estão deixando para resolver alguma coisa. Vocês deixaram para depois para resolver alguma coisa. E agora essa coisa pode ter... tá criando em vocês mais problemas, tá mais difícil. Porque agora eu tenho que me deparar com coisa. Agora eu tenho que resolver. Chegou num ponto que, assim... Essa carta agora que caiu aqui da mensagem importante com a carta da integração,
Olha como é importante complementar, né? Como que uma coisa vai clareando a outra, como ajuda mútua aqui, como eu falava, entre duas pessoas, aqui no nosso caso, 2 decks, falando de eu preciso finalizar, eu preciso romper, acabar, encerrar um ciclo, uma casa, um trabalho, sei lá, o que for, para a vida seguir adiante. Então tem alguma coisa que tá tentando ser mostrada para vocês, finaliza isso, dá conta disso, e depois você se der conta disso aí, né? Aí é o próximo passo, mas e aí? Depois disso? Depois, ou o que eles precisam saber mais disso? Carta da tentação, tá. Tem coisas melhores no caminho, né? Do fruto maduro, não falava do momento da colheita? Chegou a hora, né? Ou tá chegando. O que é isso, então? Mais uma carta. Carta da mãe. A carta da mãe aqui vem falando de responsabilidade. Responsabilidade é essa. Já entendi, mas deixa eu tirar mais uma. Tranquilidade. Vocês estão sendo guiados, né? Assim, eu falei que tem uma orientação, tem alguém com vocês, então isso dá um alívio. Se isso não tá trazendo alívio, é onde vocês estão errando. Que era pra vocês estarem mais aliviados. Era pra estar? Não, né? Mas poderiam. E ao mesmo tempo, essa responsabilidade é justamente para trazer a tranquilidade para o que vocês querem viver. Então, por mais que seja chato finalizar isso, ou por mais que a finalização às vezes acabou, não foi legal, não foi bacana, tá vindo coisa melhor se não tá vindo dessa situação. De toda maneira, tem uma resolução boa aqui. Então, não fujam do que vocês precisam mudar, fazer, ouvir. Lá no fundo do deck ficou a carta da felicidade em suas mãos e o amor fugaz. Tem escolhas, né, também. Escolhas para não deixar passar esse momento. Sabe aquela coisa assim? Tem horas que fica um pouco mais fácil para resolver e essa hora chegou. Às vezes uma coisa que você não resolveu durante uma vida inteira, uma coisa antiga, que tá parada, que ficou lá. Não deixa pra depois, não. O passado resolve ele. Porque aí vocês ficam liberados. Sempre é assim, né, gente? Mas enfim. Vamos finalizar com o tarô das casas astrológicas, então. Acho que a mensagem já foi passada. Só vamos tirar uma energia final aqui do que tá, né, rondando essa mensagem. Que energia é essa com as casas astrológicas? Por favor, tarô. Qual é a energia, a mensagem? Ascendente, novas possibilidades. Não falei que depois que, né, vocês transitam aí, vocês chegam num novo momento. Gente, bacana, né? A gente abriu com a carta da nova visão, falando de um novo momento, de deixar o passado, de renascer, de ter uma nova orientação, de ter uma guiança, né? Se vocês já têm um trabalho espiritual, vocês podem estar passando por uma transição de energia, de mentoria. Vocês podem estar se conectando com outras egrégoras, por isso que tem novas possibilidades. Eu falei de troca energia para gerar abundância, para ter novas possibilidades. Às vezes eu tô indo sempre naquele mesmo lugar, eu sempre busco as mesmas coisas, e isso não tá fazendo com que eu entenda, eu tô vivendo coisas do passado, não resolvo. Eu tô apegado a tudo aquilo, apegado, né, porque tem aqui esse adiamento também, além de deixar para depois. Porque eu fico apegada nessa visão que eu tenho, sendo que o mundo é muito maior, o mundo é muito diverso. Às vezes a gente se esquece disso. No meu perfil, até do Instagram uma vez, eu acho que eu falei, né? O mundo é muito maior do que as 4 paredes da nossa casa. A gente cresce com aquela visão, e quando você tem um choque de cultura, um choque de realidade com uma coisa que é muito abrupta, você fala, caraca... Você lembra que o mundo é diverso, você mora nesse bairro, de repente você vai para uma cidade vizinha, você fala assim, gente, que mundo é esse? Você fala, caramba. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo que está além do que, né, o nosso núcleo, o nosso círculo de trabalho, de amizades, aí você descobre outras coisas. Isso são novas possibilidades.
Isso minimamente traz esse amadurecimento. E aí você amplia suas capacidades para justamente gerar mais abundância, né? Fruto maduro, para ter colheita. E a colheita, a gente tem mais tranquilidade, vem mais responsabilidades, como eu falava, eu preciso ter mão de obra para essa colheita, eu preciso fazer o quê? Mas ao mesmo tempo, tem algo que caminha junto, porque senão a responsabilidade vira peso, e aí é onde a gente se perde na história, né? Porque responsabilidade não é um problema, passa a ser um problema quando você tem N fatores aí, você carrega tudo sozinho, não assume as próprias responsabilidades, foge delas e aí fica maior, né? Mas a responsabilidade por si não é uma questão. A responsabilidade é para trazer tranquilidade, não no sentido de que vai ser gostoso, não, mas é porque você se desenvolve. Quanto mais você se desenvolve, muita gente tem medo do desenvolvimento, né? Prefiro ficar como eu estou. E aqui é uma leitura de que não vai ficar como você gostaria. É aquele assim, sai da sua zona de conforto. Aí você fala, mas não tá confortável. E aí onde fala, então não vai dar mais pra ficar. Porque tem a carta do relâmpago, que veio falando de intervenção exterior. Às vezes quando a gente não consegue, né, tem uma coisa para resolver, deixei para lá. Coisa agora se apresentou, ou vai ou racha, como dizem. Ou vai ou racha. É sobre isso. Para quem fez sentido, curte, me deixa saber, né? Nem que você não quiser comentar aí, mas curte, porque eu sei que então fez sentido para alguém, tá? Alguém tá se passando aí por isso, teve algum start, né? É isso, espero vocês numa próxima leitura. Até mais, tchau, tchau.